A proposta de reforma da Previdência é, sem dúvidas, o tema mais debatido atualmente no cenário político nacional. Ao lado dos desdobramentos da Operação Lava Jato, as críticas e os protestos dos trabalhadores contra a reforma que aumenta para 65 anos a idade mínima para a aposentadoria e passa a exigir 49 anos de contribuição para ganhar integralmente, entre outras mudanças que vêm aflorando os ânimos do país, já que a proposta começa a ser votada no Congresso Nacional essa semana. Entre os argumentos do presidente Michel Temer está o déficit da presidência, que teria chegado a 150 bilhões de reais somente com o INSS em 2016. Porém, além da reforma, o governo aprovou recentemente um projeto que libera a terceirização da mão de obra, o que na prática fará com que menos empresas assinem a carteira, deixando de pagar também os benefícios trabalhistas, colocando em xeque direitos conquistados há anos no país. São medidas duras que atingem diretamente o trabalhador, que mais uma vez deverá ser quem vai pagar a conta pela crise econômica e descontrole das contas públicas. E para falar sobre a reforma da Previdência e a lei das terceirizações, nós estamos recebendo aqui hoje o doutor em Filosofia, professor de Direito da Universidade Fevale, Henrique Keski, e a professora de Direito também da Universidade Fevale, doutora em Qualidade Ambiental, Maria Cláudia Petri Faria. Então, muito obrigado pela presença de vocês. Como é que vocês avaliam essa proposta que está sendo colocada agora? Ela seria a única solução para conter o déficit da Previdência? Bom, em primeiro lugar, eu acho importante essa oportunidade de discussão de forma isenta dessas duas reformas importantes, porque nós não podemos separar a dimensão propriamente política da jurídica. Então, na verdade, o que nós estamos vivenciando agora são propostas de reforma de lei que representam uma determinada ação política, um determinado viés ideológico que vai repercutir juridicamente na lei e, portanto, nos direitos da classe trabalhadora. Então, pergunta, seria a única solução? Não. É uma solução que foi apontada por este viés político-ideológico que pretende realizar esta reforma, conduzindo esta solução. E discussões dessa natureza têm como objetivo justamente alertar que estas duas reformas, a da terceirização e da Previdência, afetam diretamente a vida de milhões de trabalhadores no país. E é preciso estar muito atento para certos discursos e certas falácias que são colocadas, para que a classe trabalhadora não perca direitos arduamente conquistados ao longo de muito tempo. Sim. Exatamente. Na verdade, quando nós falamos em terceirização, entendo eu que uma regulamentação era necessária mesmo, em função dos inúmeros processos trabalhistas que nós temos, da dificuldade que tem o empregador e o empregado de saber, afinal de contas, aonde é que eles correm, aonde eles trabalham neste meio. Mas nós temos que observar o seguinte, que a terceirização, da forma como ela veio proposta, né, e como se imagina que agora haverá a sanção do presidente, ela com certeza traz sim perda aos direitos dos trabalhadores, né, na medida em que, por exemplo, nós não temos mais a responsabilização solidária da empresa que vem a tomar o serviço do trabalhador. Houve uma alteração substancial na Lei 6.019, então o trabalhador agora ele vai receber apenas os seus créditos trabalhistas, claro, do seu empregador direto, né? Mas antes ele tinha a possibilidade de escolher, porque na verdade a mão de obra do trabalhador ela é prestada em benefício de outra empresa, né? Um outro aspecto que me parece assim grave na questão da terceirização é a extensão do prazo do contrato de trabalho temporário, que antes nós tínhamos 90, com a possibilidade de se estender para mais 90, totalizando 180. Agora não, nós temos 180 dias de trabalho temporário, possibilidade de extensão de mais 90, e ainda esses prazos poderão ser alterados, né, por um acordo coletivo, um acordo realizado então entre sindicato de trabalhadores e sindicato de empresas. Na verdade, uma convenção coletiva, né? Mas, ao término desse contrato,
o trabalhador pode ser simplesmente desligado, quer dizer, ele perde o direito ao aviso prévio, né? Por quê? Porque é simplesmente contrato de trabalho. Sim. Além, a gente teve o aumento, a proposta da reforma da Previdência prevê o aumento da contribuição, do tempo de contribuição, o aumento da idade mínima também para se aposentar, e ao mesmo tempo a lei das terceirizações, ela torna quase, as empresas talvez vão assinar muito menos a carteira de trabalho, né, daqui para frente. Então, essas duas propostas juntas, seria realmente o fim dos direitos trabalhistas no Brasil? Não sei se exatamente o fim, mas é uma proposta que visa resolver determinados problemas realmente que são necessários adaptar na legislação. E eu só queria destacar outra coisa da reforma da Previdência, que existe uma discussão muito grande, inclusive, quanto ao cálculo de se realmente existe este rombo previdenciário. Eu já li bastante sobre isso, tem um problema autuarial grave aí. E se, na verdade, existe uma defasagem grande, isto se deve a certos privilégios demasiados do funcionalismo público, tá? Como, por exemplo, a aposentadoria integral. E agora, essa conta está sendo debitada, então, no restante da classe trabalhadora. Então, é isso que tem que se prestar bastante atenção. É inequívoco o rombo da Previdência? Não, existe uma discussão nesse sentido. E uma reforma feita, tanto a trabalhista quanto da Previdência, deveria ser feita não de cima para baixo, mas deveria ser feito a partir de um contexto nacional em que todos os envolvidos efetivamente participassem da discussão para verificarmos o que efetivamente deve ser adaptado e não da maneira como foi feito. A terceirização foi numa corrida de uma noite para outra, sem uma discussão exatamente de quais e quantos direitos se perderia. Sim. Foi tão na calada da noite que há um projeto no Senado diferente desse projeto que foi aprovado na Câmara. Quer dizer, as duas casas não se entenderam, né? E, na verdade, o trabalhador acabou sendo efetivamente prejudicado nos seus direitos. Eu acho, Guilherme, assim, que uma falácia que precisa ser dita é de que não vai precarizar a relação de trabalho, nem haver redução de salário. Mas não precisa ser economista para se perceber uma coisa. Se eu estou vendendo minha força de trabalho para uma empresa, essa empresa, evidentemente, precisa de lucro no mercado. E ela vai vender o quê? Qual é o produto dela? A minha força de trabalho para outra empresa? Evidente que ela, para obter lucro, o lucro vai vir do trabalho. Então, o trabalhador não vai ter uma relação direta com o seu empregador. Sim. O exercício profissional não vai ser feito na própria empresa. Toda a ligação trabalhista dele é com uma outra empresa terceirizada. Então, isto de flexibilizar também é outra falácia, de flexibilizar o contrato de trabalho, porque isto que causa atraso na economia também não é correto. O que causa atraso na economia é falta de emprego. É uma questão macroeconômica e não é a flexibilização do trabalho que vai trazer isto. Essa retomada da economia não pode ser estabelecida a partir da terceirização como meta. Sim. Especialmente porque esse projeto aprovou também a quarteirização. Então, como tu bem disseste, se uma força de trabalho custa R$2.000 e esse trabalho vai ser feito para terceiro e para um quarto setor, ora, como é que nós vamos ter a mesma o empregador vai ter a mesma lucratividade? Isso vai ser impossível, logo sim, haverá um achatamento. E em relação aos outros países, o Brasil está dando um passo para trás nessa questão da reforma e das leis trabalhistas? O problema todo é querer comparar a realidade econômica do Brasil, por exemplo, com a dos Estados Unidos, sim, onde se vive um outro sistema econômico. A Justiça do Trabalho no Brasil surge para estabelecer uma relação de equilíbrio pelo Estado entre o capital e o trabalho. Então, se nós não tivermos esse procedimento aqui, nós fragilizamos muito a classe trabalhadora. A falta de desenvolvimento econômico, a falta de desenvolvimento da empresa não é culpa, digamos assim, não pode ser culpabilizada pela proteção ao contrato de trabalho do trabalhador. O que está em jogo aqui é o sistema econômico como um todo implantado. E o equilíbrio, digamos, da relação entre o capital e o trabalho
é uma outra falácia. Empregadores e empregados, esse é o discurso, discutindo com igualdade o salário. Não existe. Olha, nem mesmo numa situação de pleno emprego, que não é o caso. Nós temos 12 milhões de desempregados, portanto a oferta de emprego é enorme. Se o trabalhador não concordar, tem uma fila de no mínimo 10 para assumir o lugar. Então não há um equilíbrio aqui mesmo. Sim. E junto com isso, foi ótimo, Henrique, tu lembrares a questão da Justiça do Trabalho, porque poucos sabem o quanto a Justiça do Trabalho arrecada de impostos para o governo, porque um grande percentual dos processos trabalhistas tem incidência de INSS e de imposto de renda. Então, o que acontece? A Justiça do Trabalho é um ótimo órgão cobrador de impostos do governo. Sim. E outra, ela é absolutamente necessária. Para quê? Para que se evite a exploração do trabalhador, né? E eu sempre digo, nós temos ótimos empregadores e ótimos empregados, temos também empregados não tão bons e empregadores não tão bons, muito bem, mas a Justiça do Trabalho ela é fundamental para ajudar no equilíbrio que não existe fora dela. Sim. Pode ocorrer, e quem trabalha, como a professora Cláudia, atua diretamente na Justiça do Trabalho, claro que existem problemas na própria Justiça do Trabalho. Sem dúvida. Claro que se fala, inclusive, na indústria da rescisória trabalhista. Bom, mas então que se corrijam as distorções. Agora, sempre que um determinado grupo ideológico assume o poder no Brasil, se ataca a Justiça do Trabalho. Sim. Entende? Então, por quê? Porque faz parte desse conjunto de medidas ideologicamente dirigidas. Uma coisa é realizar os ajustes necessários, outra coisa é atentar contra direitos adquiridos. Sim. Uma coisa que a gente vê no Brasil ultimamente é o avanço das pautas de direito, no caso, e isso inclui essa questão de uma economia mais, porque, querendo ou não, visa defender os empregadores, os empresários também, né, com essa redução de direitos. Eu queria saber um pouquinho também sobre essa questão do enfraquecimento dos sindicatos no Brasil nos últimos anos também, e da esquerda em si, e como isso pode, no caso, inviabilizar uma mobilização maior para derrubar essa reforma da Previdência. A esquerda no Brasil está meio que anestesiada, porque, na verdade, o projeto político de que se dizia de esquerda que assumiu o governo acabou sendo antípoda de si mesmo. Ele acabou praticando aquilo que dizia combater. Nós não estamos aqui, eu tenho certeza, nem eu nem a Cláudia, defendendo o PT, porque certas atitudes são indefensáveis. Nós estamos defendendo que as reformas trabalhista e previdenciária não retirem direitos da classe trabalhadora que foram efetivamente adquiridos. A base da esquerda eram as organizações sociais e os sindicatos. Claro que agora houve um retraimento, está havendo da parte da esquerda uma falta de direção concreta, realmente não sabem efetivamente. Mas me parece que tem uma frase que está sendo usada em todas as reivindicações importante, porque antes se reivindicava mais direitos, agora não, é nenhum direito a menos. Então, eu acredito que essas duas medidas da reforma trabalhista e da Previdência possam fazer com que a esquerda se reorganize, se reestruture na defesa dos direitos da classe trabalhadora, porque é a única atitude, já que realmente a pauta conservadora avança consideravelmente. E ainda nós temos que considerar que uma boa parte do texto da reforma trabalhista, ela traz aí a valorização dos acordos entre as entidades de classe, né? Então, a preponderância das convenções coletivas. E isso é uma forma de se conseguir fortalecer os sindicatos de trabalhadores. Agora, a verdade também é o seguinte, que os sindicatos de trabalhadores, o sindicato da categoria profissional, se fortalece no pleno emprego. Porque quando não tem emprego, né, todos ficam submissos àquela rara oferta que é feita. Sim. Então, isso deve ser considerado também. Sim. Nós vamos para um rápido intervalo comercial e já voltamos com mais Conexão Política.